Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo dos Pais. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais uma parte do livro A História Sem Fim de Michael Ende. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Nós temos vídeo novo todos os dias, 19 horas. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então vamos para mais uma parte do capítulo 23. A cidade dos antigos imperadores. Bastian levantou-se. Ficou ali parado, enrolado em seu manto negro, e a chuva escorria-lhe pelo rosto. Um raio atingiu uma árvore bem à sua frente, rachando o tronco nodoso. Os ramos incendiaram-se imediatamente, e o vento espalhava pela charneca escura uma chuva de faíscas imediatamente apagadas pela água que escorria do céu. Bastian fora lançado ao chão pela força do raio, ficando de joelhos. Começou a escavar a terra com as duas mãos. Quando a cova já era suficientemente funda, desafivelou a espada Sicanda e colocou-a dentro. Sicanda, disse baixinho no meio do ruído da trovoada, despeço-me de você para sempre. Nunca mais acontecerão desgraças por você ter sido desembainhada contra um amigo. E ninguém encontrará, até que aquilo que aconteceu por sua e por minha culpa seja esquecido. Depois tapou novamente a cova e disfarçou com musgos e ramos para que ninguém a descobrisse. Esse Kanda ainda está lá, pois só daqui a muito tempo virá alguém que a poderá manejar sem perigo. Mas essa é uma outra história e terá de ser contada em outra ocasião. Bastian continuou caminhando através da escuridão. Ao amanhecer, a tempestade abrandou, o vento diminuiu, a chuva cessou, apesar de ainda escorrerem das árvores as últimas gotas, e tudo ficou calmo. Naquela noite começou para Bastian uma longa e solitária peregrinação. Não queria voltar a ver seus companheiros de viagem e de luta. Não queria voltar a ver Shaide. Queria procurar o caminho do regresso ao mundo dos homens. Mas não sabia como nem por onde começar. Haveria em algum lugar uma porta, uma passagem, uma fronteira que levasse até lá? Tinha de desejar esse regresso. Sabia-o, mas não lhe restavam forças para isso. Sentia-se como um mergulhador que procura no fundo do mar um navio naufragado, mas se vê constantemente obrigado a voltar à superfície antes de conseguir encontrá-lo. Sabia também que já lhe restavam poucos desejos, e portanto tinha o maior cuidado para não fazer o uso de Auren. Só podia sacrificar as poucas recordações que lhe restavam se isso lhe permitisse aproximar-se do seu mundo, e mesmo assim só quando fosse absolutamente indispensável. Mas não se podem invocar ou afastar os desejos deliberadamente. Eles provêm do mais íntimo de nós mesmos, sejam bons ou maus, e aparecem sem que saibamos como. Sem que Bastian percebesse, nascia nele um novo desejo que pouco a pouco tomava forma. A solidão em que vivia há muitos dias e noites, enquanto vagueava na charneca, fez com que desejasse pertencer a qualquer comunidade, ser entregado num grupo, não como senhor, vencedor ou como uma pessoa especial, e assim como um entre muitos. Talvez o menor ou o menos importante, mas alguém que pertencesse a esse grupo naturalmente e participasse da comunidade. Aconteceu que um dia chegou à beira-mar, pelo menos foi o que pensou inicialmente. Encontrava-se numa costa rochosa e escarpada, e diante de seus olhos estendia-se um mar de ondas brancas e imóveis. Só mais tarde reparou que essas ondas não eram realmente imóveis, mas se moviam muito lentamente, parecendo correntes de redemoinhos que giravam tão imperceptivelmente como os ponteiros de um relógio. Era o mar da névoa. Bastian vagueou ao longo da costa escarpada. O ar era morno e ligeiramente úmido, e não havia um sopro de vento. Era ainda de manhã bem cedinho, e o sol brilhava sobre a superfície imaculadamente branca da névoa, que se estendia até a linha do horizonte. Bastian andou durante algumas horas
Por volta do meio-dia, chegou a uma pequena cidade erigida sobre estacas no mar da névoa, e a uma certa distância da terra firme. Uma longa ponte suspensa que oscilava livremente ligava a cidade a um promontório da costa rochosa. A ponte balançou levemente quando Bastian a atravessou. As casas eram relativamente pequenas. Portas, janelas, escadas pareciam feitas para crianças. Na verdade, as pessoas que andavam pelas ruas tinham todos o tamanho de crianças, apesar de serem homens adultos de barba e mulheres que usavam penteados altos. Chamava a atenção o fato de ser difícil distingui-los, pois eram muito parecidos uns com os outros. Os rostos eram castanho escuros como terra molhada e tinham uma expressão muito doce e calma. Quando olhavam para Bastian, faziam-lhe um cumprimento, mas nenhum deles lhe dirigiu a palavra. Pareciam ser muito calados. Só muito raramente se ouvia uma palavra ou um chamamento nas ruas e vielas, apesar da grande atividade que reinava em toda a parte. Também não se via ninguém sozinho. Todas as pessoas andavam em grupos, pequenos ou grandes, de mãos dadas, de mãos ou braços dados. Quando Bastian observou melhor as casas, verificou que todas eram feitas de uma espécie de vime trançado, ora mais grosso, ora mais fino, e o próprio pavimento das ruas era do mesmo material. Finalmente reparou que até o vestuário das pessoas, calças, saias, casacos e chapéus, eram do mesmo trançado. Nesse caso, porém, eram feitos de palha muito fina e tecida com muita arte. Ao que parecia, tudo ali era feito do mesmo material. Aqui e ali, Bastian viu o interior de algumas casas, oficinas, e todos os que nela trabalhavam estavam ocupados com a fabricação de objetos de vime trançado. Sapatos, moringas, candeeiros, xícaras, guarda-chuvas, tudo feito naquele trançado. E nenhum deles trabalhava sozinho, pois aquelas coisas só podiam ser feitas com a colaboração de vários artífices. Era um prazer ver como trabalhavam habilmente em conjunto, como o trabalho de um sempre completava o de outros. Enquanto trabalhavam, quase sempre cantavam uma melodia simples e sem palavras. A cidade não era muito grande, e por isso Bastian logo chegou aos seus limites. E o que viu demonstrava claramente que se tratava de uma cidade de marinheiros, pois havia ali centenas de barcos de todas as formas e tamanhos. Porém, era uma cidade portuária muito esquisita, pois todos aqueles barcos estavam pendurados em varas de pesca gigantes e balançavam mansamente, uns ao lado dos outros, sobre o abismo onde se moviam as massas brancas de névoa. Além disso, também aqueles barcos pareciam feitos de vime trançado, e não tinham vela, nem mastro, remos ou leme. Bastian estava inclinado sobre um parapeito e olhava para baixo para o mar da névoa. As estacas sobre as quais a cidade fora construída eram muito altas. Via isto pelas sombras que elas projetavam, a luz do sol sobre a superfície branca lá embaixo. À noite ouviu dizer uma voz a seu lado, e o nevoeiro... À noite ouviu dizer uma voz ao seu lado: o nevoeiro sobe até a altura da cidade. Nessa hora podemos sair para o mar. Durante o dia o sol dispersa o nevoeiro e o nível do mar desce. Era isso que eu queria saber. Não é verdade, estrangeiro? Junto de Bastian estavam 3 homens apoiados no parapeito, que o olhavam afável e amistosamente. Conversou com eles e soube que a cidade se chamava Iskal, ou a cidade do Vime. Seus habitantes eram Iskalnari. A palavra significava qualquer coisa como os comunitários. Aqueles 3 tinham a profissão de marinheiros da névoa. Bastian não quis dizer seu nome para não ser reconhecido, e por isso disse que se chamava alguém. Os 3 homens do mar explicaram-lhe que não tinham nomes diferentes para cada pessoa, nem os consideravam necessário. Eram todos unidos os Ikalnari, e isso lhes bastava. E,
Por hoje é só. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos, volte amanhã para mais uma parte da história. Ou melhor, para a conclusão do capítulo. Ok? E se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos e volte amanhã. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã com a conclusão do capítulo e